E aí, a Siri é racista? Bom, essa foi uma análise que eu fiz, uma surpresa que eu tive, na verdade, quando eu fui utilizar uma função do meu celular em que eu passo os dois dedos na tela e a Siri lê tudo que está escrito na tela. E como é um recurso utilizado por deficientes visuais, ela também lê os emojis. E aí, a minha surpresa foi quando um dia eu estava lendo um post que tinha este emoji. E aí ela leu este emoji da seguinte forma, escuta. Mãos de pele morena escura levantadas em gesto de comemoração. E aí eu fiquei revoltadíssima, porque eu entendo que utilizar a nomenclatura moreno a se referir a tons de pele escuras é para mim uma ofensa racista. E aí tem toda a discussão sobre preto, negro e tal, mas eu não quero falar disso agora. A única coisa que eu gostaria de deixar aqui frisado é que para mim, quando uma pessoa olhando o tom da minha pele e tudo mais, se refere a mim como morena, ela tá querendo, na verdade, negar a minha negritude. E aí, quando eu vejo isso acontecer com o emoji, eu fico pensando que para Siri não existe negro ou negra ou preto ou preta no Brasil. E aí eu falei, culpa dos algoritmos, os algoritmos são racistas, já é comprovado. E aí eu tenho um tradutor em casa e ele me disse a seguinte informação: isso não é um erro de algoritmo, isso é um erro de tradução. Na hora que o tradutor brasileiro foi traduzido do inglês para o português, ele cometeu este erro. E aí a gente foi investigar e foi olhar como que a Siri fala esse mesmo emoji no inglês. Escuta. Hands with medium dark skin tone raised in celebration. Interessante, né? No inglês é utilizado tom de pele escuro e não moreno ou claro. Ou seja, no inglês as pessoas optaram por não racializar aquele emoji. E aqui no Brasil, ao racializar este emoji, se faz de uma forma, para mim, racista, porque não considera toda a discussão racial no Brasil em torno das palavras preto ou negro. E aí eu fico pensando que o quanto é importante as empresas não serem apenas antirracistas na publicidade, na propaganda, ter esse discurso de antirracismo apenas da boca para fora, mas quando é um processo realizado dentro da empresa, com profissionais contratados pela empresa, acontecer um deslize desse. Por isso que é muito importante que as empresas pensem para além da publicidade, que essas discussões raciais façam parte do dia a dia da empresa, porque eu tenho certeza que se esse profissional que fez essa tradução tivesse discussões, né, tivesse um letramento racial, esse tipo de erro não aconteceria. E é muito interessante porque o ramo da tradução que faz esse tipo, né, de tradução é chamado de localização, que é justamente trazer os termos e as nomenclaturas localizado para o idioma e para a cultura daquele país. E aí a gente vê como falta para todos os profissionais esse letramento racial, esse estudo e conhecimento sobre o antirracismo. Fica aí, então, meu questionamento sobre essas questões de tradução e de como os profissionais precisam se preparar para a realidade brasileira. E diga aí nos comentários o que você achou, se você acha que a Siri é racista mesmo ou não, e como que as empresas podem ser antirracistas, não só na publicidade, mas também nos seus produtos e no seu dia a dia. Até mais!